Olá, bem-vindos ao programa Autores na Web. Hoje damos sequência à apresentação da coleção Liga Mundo Matemática da editora Saraiva, aprovada no PNLD 2019. Para isso eu recebo novamente aqui a autora Eliane Reame. Seja mais uma vez bem-vinda. Obrigada, Eliane. Muito obrigada, Kelly. Vamos continuar a conversa hoje com os recursos, que a coleção disponibiliza para o professor. Pois é, a gente em um outro programa apresentamos toda a proposta voltada ao aluno. E agora então eu queria que você falasse para a gente sobre como o professor é guiado para poder trabalhar em sala de aula. Quais são os recursos que são oferecidos para ele nessa coleção? O material do professor nesse PNLD, ele vem de uma forma diferente, ele ganhou vários outros recursos, até mesmo por conta do próprio edital de inscrição das obras didáticas. Então, o que eu vou apresentar aqui, Kelly, é um esquema simples, mas para dar uma ideia para o professor de tudo que ele vai encontrar. Então, ele vai encontrar um material do professor impresso, com orientações gerais e a parte específica para cada volume, e um material digital que ele terá acesso, É uma novidade. É uma esse ano, novidade, né? é uma grande novidade nesse PNLD. O material digital ele é formado por diferentes instrumentos, por diferentes documentos, e vamos tentar exemplificar, no tempo que nós dispomos, de todo esse material para o professor. Bom, esse é o material impresso que o professor vai receber. Esse tipo de organização gráfica, ele está sendo denominado como manual em U, por essa aproximação com a letra em U. No centro, o professor vai encontrar a atividade do aluno num tamanho um pouco reduzido, e ao redor, Kelly, todas as orientações que consideramos fundamentais para o professor. Essa é uma abertura de unidade, ele encontra logo de início aquilo que nós esperamos que o aluno aprenda a partir dessas atividades da unidade, chamamos de expectativas de aprendizagem. Em seguida, sempre uma relação das expectativas de aprendizagem com as habilidades descritas na terceira versão da BNCC, por eixo de conteúdo, um breve comentário, um resumo das grandes ideias matemáticas de cada um dos campos de conteúdo ou unidades temáticas e a exploração propriamente dita da abertura, Uma outra imagem que pode auxiliar o professor é, em seguida a apresentação, em seguida a abertura de unidade, todas as páginas, então, de todo o volume, de toda a obra, ela vem com esses comentários, todas as atividades com a descrição e explicitação clara dos objetivos daquela atividade, as habilidades da base que se referem a esse trabalho, e de novo, exploração da atividade, muitas vezes com atividade complementar, com indicações bibliográficas para o professor e para o aluno. A nossa ideia, e isso também é um ponto-chave do nosso trabalho, é sempre munir o máximo possível o professor com recursos para ajudá-lo no desenvolvimento do seu trabalho. Além disso, nós temos um material digital. Esse material digital, ele é formado por alguns documentos, como plano de desenvolvimento anual, sequências e algumas propostas de acompanhamento da aprendizagem. Eu destaquei brevemente o sumário do plano de desenvolvimento, de modo que o professor tenha uma visão um pouco mais ampla do que ele vai encontrar. Então, ele vai encontrar textos que mostram as expectativas de aprendizagem de matemática de cada ano, alguns elementos que pretendo que façam com que ele pense sobre algumas práticas de sala de aula, uma conversa sobre alguns critérios de organização da gestão de sala de aula, exemplos de atividades permanentes ou recorrentes em matemática. Então, para cada ano a gente apresenta um conjunto de atividades permanentes, projeto integrador daquele ano, e as sequências didáticas que ele também vai encontrar nessa coleção.
as sequências didáticas, especialmente, Kelly, são 12 sequências que são apresentadas na coleção, 3 sequências didáticas organizadas também por bimestre, de acordo com os conteúdos que foram apresentados no livro do aluno, e sequências que varrem todos os campos de conteúdo ou as unidades temáticas, né? É um quadro que exemplifica algumas atividades permanentes, especialmente as tarefas de casa. Além disso, o material digital apresenta sugestões de organização desses conteúdos por bimestre e sempre salientando que são sugestões, né? Isso é uma forma de traduzir o pensamento da autora, né, de como eu organizei a obra, pensando nos bimestres. Evidentemente que o professor é que tem toda a autonomia, ele é soberano no seu trabalho e ele vai usar isso da melhor maneira que ele achar. Adequando a sua realidade. Adequando a sua realidade, a sua rotina, a sua sala de aula, o projeto da sua escola. De qualquer maneira, apresentamos a nossa proposta. Sim. Totalmente relacionado com o quadro de expectativas, nós apresentamos fichas de acompanhamento bimestrais, então são rubricas, né, traduzidas em expectativas de aprendizagem, uma tabela que esse professor pode preencher ao longo de cada bimestre, anotando as principais conquistas da classe, eventuais dificuldades, aquilo que eu preciso retomar nos bimestres seguintes e como eu vou poder acompanhar esses estudos com essas possíveis dificuldades que os alunos possam apresentar. Muito rapidamente, um exemplo de sequência didática, isso o professor vai ter oportunidade de ver, todas elas trazem um aprofundamento, uma sequência que pode iniciar um trabalho em sala de aula, nesse caso é uma sequência sobre a exploração do ábaco para o trabalho com sistema de numeração decimal, todas elas com uma introdução sobre a importância do tema, os objetivos de aprendizagem, aquilo que a gente quer que o aluno entenda, os objetos de conhecimento e habilidades da BNCC e como essas expectativas estão relacionadas com essas habilidades e o desenvolvimento por aulas, por etapas e como essas etapas estão encadeadas, né, uma outra para o desenvolvimento da sequência. Por fim, uma proposta de avaliação da aprendizagem sobre como foi o trabalho desse aluno, né, no decorrer dessa sequência. O que mais? O projeto integrador, nós temos aqui um exemplo do projeto do primeiro ano, que todo ele está voltado para as brincadeiras, com etapas bem claras, né, e bem apresentadas quanto aos objetivos gerais do projeto, os objetivos específicos, todos os componentes curriculares que fazem parte, que atravessam esse projeto, que desenvolvem esse projeto, todos eles são projetos interdisciplinares, nós conseguimos excelentes casamentos, né, de temas para esse trabalho, e depois a descrição completa do projeto propriamente dito, com sugestões para a organização do espaço, da turma, dos materiais que ele vai precisar utilizar em sala de aula para o desenvolvimento, com todos os detalhes e, finalmente, com as propostas de avaliação no final. Para terminar, Kelly, esse manual digital, para todos os volumes são apresentados instrumentos de avaliação, também para responder a um dos quesitos, né, que atendem às demandas do Ministério da Educação. Então, são 4 provas, ou 4 instrumentos de avaliação, formado por 15 questões, sendo 6 questões de múltipla escolha, com grades de correção, com elementos que ajudam o professor a pensar sobre os erros desses alunos e possíveis encaminhamentos didáticos, e questões chamadas questões abertas, onde o aluno responde com desenho, com uma resposta por escrito, também acompanhada de rubricas de avaliação e uma possível grade de correção para cada uma dessas questões. Enfim, é um material que acredito e
toda essa aposta, né, é um material bastante completo em recursos, recursos para o aluno, recursos para o professor. É difícil a gente falar, né? Porque a gente mesmo fez a se obra, envolve, né? mas Dá um acredito que todo envolvimento mundo está grande. muito... despertou a curiosidade, o interesse, e conhecer detalhadamente cada etapa, cada processo, faz com que vejam o quanto isso foi pensado com uma estratégia pedagógica, com uma metodologia, pensando realmente no dia a dia do professor. Isso, exatamente. Né? E toda essa complexidade que envolve esse trabalho. Eliane, eu queria te agradecer pela presença mais uma vez, por ter apresentado essa coleção incrível, parabenizá-la pelo trabalho. Muito obrigada. Vou aproveitar, vou deixar um último recado para os professores. Desejo uma excelente escolha, que os professores consigam analisar as obras, né, estudar as obras. Esse é um processo muito complexo, envolve muitas variáveis, mas é essa a nossa tarefa, né? Olhar para esses materiais, ver qual deles mais está adequado à proposta pedagógica do professor, à proposta da escola, à proposta da sua instituição. Então, esse é o recado final que eu deixo, uma excelente escolha, uma excelente avaliação e uma excelente escolha para todos os professores. Olha, eu não sei mais não tenho mais o que falar. Com esse recado da Eliane, a gente encerra esse programa de hoje. Eu desejo que você continue a nos acompanhando aqui no Autores na Web. A gente se encontra no próximo programa e eu espero você. Até lá!